Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a essa live do dia 15, mais uma live do nosso dia 15. Então, todo dia 15 tem live no nosso Instagram. Ainda não consegui fazer com que encaixasse na minha agenda um dia para que a gente faça toda semana. A minha meta, o meu objetivo é que a gente consiga fazer live toda semana. Então já vai chegando aí todo mundo, já vai chegando. O conteúdo hoje vai ser as maneiras da gente dar feedback. Como é que a gente pode dar um feedback na pessoa e a pessoa não criar ressentimento de você? Você sabe como fazer isso? Né? Se você sabe, bacana, fica aqui para me ajudar. Se você não sabe, já fica aqui nessa live para que você aprenda como você pode dar um feedback e você não deixar a pessoa com ressentimento seu. Enfim, e é isso. Já vai entrando, vou esperar aqui 2 minutinhos só para as pessoas entrarem. Priscila, Manuela, Matheus Veículos, Luiz, boa noite, meu irmão. Tudo certo? Então, antes de vocês entrarem, da galera entrar, eu tava pensando, né? Ano passado, nessa mesma data, que é em maio, mês de maio é o mês da APAS, né? APAS Show, que é o maior evento para dono do supermercado, enfim, a feira do supermercado do país, né? Não sei se é maior do mundo, mas é maior do país. E eu tava ano passado nessa mesma pegada, fazendo live. E eu, boa noite, compre mais, tudo bem? E aí, eu não fui. Ano que vem eu vou pra APAS, eu até falei na live. E esse ano eu também não pude ir pra APAS porque eu tô com a esposa grávida, 37 semanas, faz segunda-feira, então 38 semanas segunda-feira. E aí já tá ali, né, nos preparativos para a maior da América Latina. Obrigado por me ajudar aí, Luiz. E não pude ir esse ano. Então, mais uma vez, numa live, eu vou falar. Ano que vem eu quero ir para APAS Show. Eu tenho um desejo muito grande de ir para APAS. Né? Fico só acompanhando os vídeos e babando ali. Mas enfim. Pessoal, eu vou ser direto ao ponto, né? A minha opinião sobre feedback. Feedback significa retroalimentar, né? É você dar de volta, né, algo, enfim, retroalimentar. Você se alimenta e dá de volta. E aí existem algumas maneiras, né, que algumas eu já pratico na minha vida, né? Eu já pratico na minha vida desde que eu comecei a parte empreendedora. Outras foram técnicas que a gente aprende em livros. Outras são técnicas que a gente aprende com mentores. Eu só quero dizer algo, deixar claro algo. Ninguém cria nada. A gente não cria nada. Hoje tem isso aqui, ó. Isso aqui é a minha estante. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Isso aqui é minha estante. Então eu tenho alguns livros aqui. E muito do que eu sei, e muito do que eu pratico, eu aprendo nos livros. E qual é a diferença, né? A diferença é que a gente chega aqui e dá um mastigado para vocês, né? O que a gente aprende nos livros, o que a gente aprende na vida. E feedback é uma coisa bastante importante porque é a maneira de você... como é que eu posso falar? Você apontar um ponto negativo da outra pessoa e fazer com que ela não fique com raiva. Porque a pessoa que tem a capacidade de corrigir um erro de um colaborador e ele não ficar com ressentimento, a palavra mais correta, essa pessoa ela é ninja, digamos, dizendo no popular. Né, que muitas pessoas não sabem dar feedback e elas acabam machucando as pessoas, deixando as pessoas tristes, desmotivadas. E aí é o ponto, né? O ponto que você tem que aprender, tem que saber fazer o negócio. Né? Saber aplicar o feedback para que você não tenha uma equipe desmotivada por parte da sua ignorância e de você não saber fazer, conduzir. Tem um pouco de inteligência emocional também, né? Muitas pessoas... Inclusive eu me encaixo nisso. Beber uma água aqui. Eu me encaixo nisso. Às vezes a gente perde o emocional e aí acaba ficando nervoso, deixando a emoção. Então, cara, é uma coisa que eu aprendi, né? Muitos donos de empresa, eles falam mal dos seus colaboradores, reclamam constantemente. Cara, é uma miséria, vou falar logo assim. É uma merda isso. Vai ficar gravada até amanhã. Amanhã a gente tira ela do ar, que eu arquivo ela e tal. O Instagram hoje ele não quer que a gente faça live e deixe gravada. Ele derruba o nosso engajamento. Então a gente só deixa gravada a tempo de arquivar ela e salvar para poder depois assistir ou colocar num dos nossos treinamentos lá, como, né, para o pessoal assistir também, quem quiser fazer cortes, enfim.
Mas vai ficar gravado até amanhã. Tá, vamos lá, eu tava falando, eu tenho que notar, gente, eu tenho um problema sério. Então, assim, eu não acredito que o colaborador ele veja como algo negativo. O colaborador, ele tá para ajudar a empresa. Imagine, se você, não sei quem de vocês, vamos interagir comigo aqui, quem aqui é empreendedor, é dono do supermercado, coloca aqui eu, né? Coloca eu para eu saber com quem eu tô falando. Quem é dono do supermercado, coloca eu, quem não for, coloca CLT, coloca coraçãozinho, coloca qualquer coisa aí pra gente interagir. O bom do live é a gente trocar, né? Trocar ideia. Então vocês estão, quem tá nessa live aí, tem umas pessoas, tem a oportunidade de fazer pergunta para um empreendedor. O Galego do Vale é dono do supermercado. Obrigado, Galego do Vale. Compre Mais. Obrigado, Compre Mais, que são meus alunos, inclusive. O pessoal do Compre Mais. O Francisco, que foi meu parceiro de Impulso. Priscila, minha colaboradora, minha subgerente aí, encarregada master, né? E, então, obrigado por vocês terem respondido. É muito importante para quem está do outro lado ter esse feedback. Que é isso que a gente vai falar sobre feedback. Mas enfim, dono de hamburgueria, Alan treinador, top. Alan, é um hambúrguer que você é dono ou você quer comer um hambúrguer? Não entendi. Mas vamos lá. Pessoal, e aí, cara, o colaborador, ele é sua ferramenta de trabalho, cara. O médico, ele usa a inteligência, né? Inteligência, sabedoria, os estudos. O advogado estuda pra caralho. Nós, donos do supermercado, a gente precisa de mão de obra. E a mão de obra são os nossos colaboradores, são as pessoas que a gente contrata para dentro da nossa empresa e a gente paga pela hora dela. Na hora dela, a gente paga, então a gente compra a hora dessas pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, a partir do momento que você tem você consegue ser você mais um. A partir do momento que você... obrigado, hein? Estou com hamburgueria. Obrigado por ter respondido. A partir do momento que você tem 2, é você mais 2. Então, vai ser sempre você mais os seus colaboradores. Não importa o número. O número não é o que define. O que define é o seu objetivo. Eu, quando comecei lá atrás, eu tinha um colaborador, que era minha esposa, né? Era eu e ela, nós dois éramos colaboradores. Depois veio mais um, depois veio mais um, depois veio mais um, depois veio mais um. Por que eu falo que eu fiquei bom nesse negócio de liderar? Porque simplesmente eu não caí de paraquedas em uma empresa com 10, com 20, com 30 colaboradores. Nem eu abri grande. Eu comecei muito pequenininho e aos poucos eu fui contratando, criando corpo, criando massa, criando músculo, tomando uma vitamina, enfim, as vitaminas que eu falo, né, os suplementos, fazendo academia, criando músculo. Para quê? Para que eu passei por todos os processos, foi muito gradativo. Isso fez com que eu aprendesse muito e errasse muito menos. Então eu acredito que hoje, você, dono do supermercado, primeiro ponto, antes da gente entrar no assunto, você precisa delegar muito mais. Hoje as pessoas elas não sabem delegar, não sabem como delegar. Delegar, cara, não é simplesmente mandar, dizer, fulano, faça aquilo ali pra mim, por favor. Não é isso. Delegar não é isso. Existem 3 pontos, né? Delegar, treinar, acompanhar e dar feedback. E esses são os 3 pontos para uma boa delegação. Pô, você quer delegar o cara, faça de qualquer jeito? Não. Primeiramente, para você cobrar daquele colaborador, você precisa treiná-lo. Treinar como que faz, a maneira que faz, o jeito que faz. Treinou uma vez, agora tá tudo bem, os problemas acabaram. Não, seus problemas só estão começando. As pessoas, elas não vão fazer da maneira que você quer uma vez que você treine. Você tem que estar treinando constantemente. O treinamento, ele é um ciclo que ele nunca se acaba, né? Ele é uma bolinha que ele tem várias setinhas assim, ó, redonda, né? Setinha, né? Então faz um círculo, deixa eu fazer aqui, né? Um círculo redondinho. E aí nunca se acaba. Então o acompanhar é no momento, quando eu falo, cara, treinar, acompanhar e dar feedback. O acompanhar, cara, é aquele momento que você diz, fulano, por favor, retira o lixo lá, aquele lixo que tá lá fora pra mim, coloca lá fora pro carro do lixo levar. Cara, é o momento que você vai olhar. É o momento que você vai olhar se a pessoa levou. Boa noite, Cida Vilela. É o momento que você vai acompanhar, pô. E aí, se a pessoa levou o negócio, beleza. E se ela levou e deixou um saquinho de lixo lá? Cara, fulano, faltou aquele saquinho de lixo ali. Ou então, fulano, ó, obrigado por ter levado o lixo. Ficou bom lá, tá? Show de bola, ficou muito limpo, ficou bacana, enfim. Aí você dá o feedback. Então, primeiro você treina, você mostra como faz, acompanha, verifica se está fazendo da maneira correta ou não, e dá o feedback, que é o quê? Que é o que a gente vai entrar agora. O feedback ficou bacana, não ficou, cara, eu preciso que você faça melhor, ficou sujo aqui, enfim. Cada um tem sua maneira de dar o feedback. E aí sim, é o ponto que você delega, né? Delega.
Então, dono do supermercado, eu já fui dono, eu já passei por essa psicologia de trava, de achar, ninguém faz igual a mim. Eu sou a melhor pessoa para fazer, e se eu não fizer, ninguém vai fazer igual e o negócio não vai fluir. Eu tinha essa crença, eu já respondo sua pergunta, Priscila, eu tinha essa crença limitante. Então, quando eu rompi essa barreira, eu consegui crescer em velocidade muito grande. Então, em 2 anos a gente abriu 3 lojas. Então, é uma velocidade muito grande só de supermercado, né? Só de supermercado. Em 3 anos a gente abriu 4 lojas. Então, assim, com uma que a gente já tinha 5. Então, assim, foi uma velocidade muito grande a partir do momento que eu aprendi a delegar. Você delega e tá tudo perfeito? Não. Nunca vai estar perfeito. A perfeição, ela não existe. O perfeccionista, ele acha que a perfeição é o ponto, né, crucial para ele ter o sucesso na vida dele. E onde, muitas das vezes, eu tenho certeza que é o ponto que está parando ele. Então, eu aprendi que o perfeccionismo é a pior coisa que existe para quem quer crescer. Então, não espere as coisas ficar bem feitas. Imagine, eu comecei a fazer o Instagram, eu tinha 200 seguidores. Imagine se eu esperasse ter 2.000. Hoje eu estou com quase 2 anos, né, 1 ano e pouco. 1 ano e pouco fazendo Instagram, eu tenho 2.000 seguidores. Imagina que se eu fosse esperar chegar a 2.000 seguidores para começar a fazer o Instagram. Então, feito é melhor do que o perfeito. Então, não espere que as pessoas vão fazer perfeitamente. Não, elas vão errar pra caramba. E aí é você que precisa ter a sua mentalidade de dizer, caraca, eu preciso esperar que aquela pessoa fique boa, eu preciso treinar, acompanhar e dar feedback. Por quanto tempo? Você delimita um tempo. Eu vou deixar 1 ano a pessoa toda errando lá. Não, mas não é assim. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até, né? 3 meses é o período, né, limite ali para aquela pessoa que entrou, para que você deixe ela no setor ou não, você escolhe deixar aquela pessoa ali ou não. Então, você contratou uma pessoa, você tem 90 dias para saber se aquela pessoa vai ficar na sua empresa ou não. Aquela pessoa tem futuro, tem princípio, tem ética, tem moral, tem valores, cara, mas não tem uma técnica muito boa. Treina aquela pessoa, investe nela. Hoje, o que está faltando mais nas pessoas, hoje não é profissionalismo, não é técnica, é moral, é ética, é compromisso, é comprometimento. Essas coisas estão faltando nas pessoas. E nós que somos donos do supermercado sofremos com isso todos os dias. E por isso, muitas pessoas falam, mão de obra tá difícil, não tem, é uns filhos da puta, não sei o que, só querem me fuder e tal. Cara, não é bem por aí. A gente precisa dessas pessoas, essas pessoas elas são parte. A gente somos o cabeça e elas são os membros do corpo. Você tem que se ver, eu sou o cabeça. Se alguém fizer igual a mim, essa pessoa vai sentar na minha cadeira e eu vou promovê-la a diretor da minha empresa. Porque abraça a pessoa que faz igual a você. Não fique com ciúme, nem com raiva, nem com... enfim. Então você tem que pensar, eu sou o cabeça do negócio, cabeça pensante, e as pessoas são um membro. Então você entende como é que um corpo funciona? A cabeça manda todo o comando para a mão, para os braços, para as pernas, para a boca, falar, enfim. E tá tudo aqui. Mas precisa de tudo isso para que você se movimente. Então, você tem que pensar como cabeça e os seus colaboradores são os membros do corpo, tá bom? Pega essa analogia que eu fiz e aplica, porque é isso. A gente precisa dos colaboradores e por isso eu vou falar aqui como dar feedback, sem enrolar, vou direto ao ponto, só responder a pergunta. Atividades bem feitas faz dele estímulo. Chegou uma ligação, por isso que caiu, gente. Feedback pode ser ruim, mas quando vem vem com reconhecimento por atividades bem feitas, faz dele estímulo. Muito bem observado, Priscila. É justamente sobre isso, as técnicas que a gente tem que aprender a dar feedback. Né? Feedback simplesmente não é cuspir na cara do colaborador. Chegar para ele e, cuspir na cara dele e dizer, cara, estou em um lugar com internet muito ruim. Eu consigo assistir essa live depois? Vinícius Miranda, essa live vai estar gravada até amanhã. Ela vai estar no YouTube. Ela é salva no YouTube. Perdão, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar, que tem muita gente perguntando sobre isso. Live fica salva no canal do YouTube. Agora, como é que faz para publicar? Publicar, Mirna, me ajuda, pronto. Tá, live fica salva no canal do YouTube. Beleza, vamos lá, fica salva até amanhã e vai pro canal do YouTube, eu esqueci, tá, desse detalhe. Então, cara, feedback não é só cuspir, chegar lá na cara do colaborador, a gente sabe, dono do supermercado, muitos donos do supermercado, eu sei disso, porque eu já fiz isso durante muito tempo. Imagine que isso aqui, ó, é uma pilha de boleto. Isso aqui são documentos que eu tenho aqui.
Mas imagina que isso aqui é uma pilha de boletos, isso aqui é a sua sala, imagina você entrando no seu supermercado. Aí você, a primeira coisa do dia que você faz, porra, tanto de boleto atrasado, boleto vencendo, pô, movimento ruim. Aí você chega lá na loja, o que acontece? Pega um colaborador, pô, uma falha no colaborador, você vai lá e, pô, pancada no colaborador. Aí chega lá na frente, pô, pancada. Cara, você tá desmotivando a sua equipe, você tá cravando a sua própria cova, porque são seus colaboradores que botam você pra frente. São seus colaboradores que, se você souber aplicar a técnica certa, pegar no ponto certo, usar a psicologia, usar, enfim, usar a sua inteligência emocional para você, a seu favor, você faz eles renderem. Mas se você pegar a pilha de negatividade, de problema que deu, de boleto, de equipamento que quebra, de briga que já chega, fulano discutiu com ciclano, tá, a gente sabe tudo isso, eu vivo isso todos os dias, gente. Por que eu falo isso com propriedade? Porque eu vivo isso todos os dias. Não adianta eu vir aqui pra internet, falar no Instagram, pintar uma perfeição, minha empresa é perfeita, não tem problemas, isso, aquilo, outro. Eu estou sendo mentiroso se eu fizer isso. A minha empresa, ela tem problema, a minha empresa acontece muita merda. Qual é a diferença? Eu sou o cara que resolve o problema. E a gente tem que ter entendimento, se eu tenho um gerente, se eu tenho um encarregado, se eu tenho um líder, ele tem que ser uma pessoa que não potencializa o problema, minimiza e resolve. Então, se você é o dono, você tem que ser o cara. Eu minimizo o problema. Digita aí. Eu minimizo o problema e resolvo. Digita isso aí pra mim. Precisa entrar na cabeça de vocês. Precisa. Porque quando a gente tem um problema e a gente cria outro, você acabou de criar um caos na sua empresa. Você acabou de gerar outro problema, de tirar energia, de tirar um ponto que poderia estar resolvendo e discutindo aquele problema. Cara, não é por aí que você vai. Então, o ponto é, né, isso que eu falei. Eu crio, eu resolvo o problema, né? Esse é o ponto. Se você é líder, você precisa resolver o problema. E aí vem o ponto das maneiras de aplicar feedback, né? Vamos lá. Eu tenho que notar, porque senão eu esqueço, a minha cabeça ela é muito acelerada e eu preciso notar, no rascunho. E eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Eu fiz um rascunho, né? Então, faça o outro se sentir importante, né? Minimizar o problema. Muito obrigado, Priscila. É sinal que você não está simplesmente na live por estar. A partir do momento, uma coisa que eu aprendi, gente, quando você está em uma live, você está num treinamento, você está em um curso, numa mentoria online ou presencial, você precisa interagir, você precisa fazer, porque aí você está ensinando a seu cérebro que você é capaz de aprender. Porque quando a gente, tá numa live ou tá num treinamento, o cara, né, não levanta, não interage, você tá ali, mas somente tá longe, então você precisa interagir com quem tá do outro lado. Isso é um ponto positivo. Eu aprendi isso, eu aprendo muito quando eu faço isso, quando eu escrevo, isso internaliza no meu cérebro, e a partir desse momento eu pego esse mindset. Esse mindset, ele começa a ser fixado na minha mente a partir do momento que eu começo a escrever as coisas. Por isso que você vê os coaches, né? Pablo Marçal, Wendel de Carvalho, Paulo Vieira, esses caras, eles pedem muito para você escrever. Porque isso vai fazer com que você, o seu cérebro, seu mindset, né? Eu tô até lendo um livro muito bacana, Mindset, que a minha liderança me deu. Muito top. O seu mindset, ele fotografa. E aquilo ali passa a fazer parte do seu cotidiano, a partir do momento que você escreve, que você digita, que você, né? Enfim, é importante isso aí, tá? E aí faça o outro se sentir importante. Quando você vai dar um feedback, você nunca pode chegar menosprezando. Então vamos supor que você é o dono e você vai dar um feedback para um colaborador comum. Você não pode chegar com aquela pessoa e menosprezá-la, né? Falar mal dela, ou cara, você é um merda, você faz tudo errado, tá vendo aí a merda que você fez? Cara, não é por aí. Você precisa chegar pra pessoa, primeiro, né? Fazendo assim, fulano, você trabalha super bem, tem tantos anos que você trabalha na minha empresa. Durante todo esse tempo, você faz tudo certo, ó o trabalho que você faz. Você aponta o problema, você aponta enaltece a pessoa, né? Porque se você for direto na ferida, a pessoa, você vai acabar com a vida daquela pessoa. As pessoas hoje em dia, elas não têm mais psicológico para aguentar feedback negativo, feedback pesado. Elas choram, as pessoas, elas entram em depressão, as pessoas pegam ansiedade. Por que você acha que existem empresas com um número de pessoas com ansiedade altíssimo? É por líderes que não sabem dar feedback. Eu tô falando alguma coisa errada aqui, gente? Se eu tiver, por favor, me corrijam. Altranto, tá falando um monte de merda, tá tudo errado. Nada que você tá falando não tem nada com nada. E eu vou ter humildade para reconhecer e me retratar de falar, né? Mas o que eu acho, o que eu vivo, eu acredito que na minha empresa é isso que eu faço.
Então, hoje, as empresas elas estão com um número altíssimo de pessoas com o quê? Ansiedade, depressão, enfim, emocional fraco. É aquela empresa que o gerente chega, o líder chega, a pessoa já fica se tremendo com medo. Pô, ele vai brigar comigo, ele vai brigar comigo, ele vai brigar comigo. Passa, deixa ele passar. Ai, meu Deus, que bom que ele passou e não falou nada. Por quê? De tanto as pessoas estarem ali constantemente massacrando, dando feedback na frente dos outros, da maneira errada. E a partir do momento que você aprende a dar o feedback da maneira correta, as pessoas elas vão fazer melhor e outras vão agradecer a você. Elas não vão ter ressentimento. Então você precisa fazer com que as pessoas não criem ressentimento de você e automaticamente da sua empresa. Por quê? Porque isso roda. Isso roda na cidade, isso roda entre eles. Eles têm uma rádio que chama Rádio Peão dentro da empresa, mas eles têm uma rádio externa que se estende fora da empresa. E aí começa a propor, lá não presta, o gerente de lá é isso, o encarregado de lá é aquilo. Enfim, e essa acaba fazendo com que as pessoas não queiram trabalhar na sua empresa. Às vezes até querem, cara. Obrigado, mercado, bons amigos. Obrigado por compartilhar, cara. E se eu tiver errado também, pode falar. E aí, pô, sabe quem vai vir pra você? O lixo. O lixo, a raspa do tacho. Ninguém quer, quem o mercado de trabalho não quer ir pra tua empresa. Não tô falando que é a sua realidade, por favor, gente. Mas é a realidade que acontece em muitos negócios, porque eu vejo. Eu presenciei isso já em algumas outras empresas. Eu participo de grupos com mais de 300 donos de supermercado. E de lá a gente vê coisas absurdas, horrendas. Coisas que você diz, não acredito num negócio desse. E você vê lá. Então, eu não tô falando balela, eu tô falando coisa com base em vivência, tá? Então, faça o outro se sentir importante antes de você dar o feedback. E depois você aponta o lado negativo. E depois você vai lá e pum, feedback, tá? Mas primeiro você enaltece, depois você vai lá dar pancada, né? Então, outro ponto, né? Esse já foi. Comece pelos porquês. Porque muitas das vezes a gente só quer dar um feedback, mas aí você não sabe a maneira... Você não sabe qual é a melhor maneira de chegar na pessoa. Então, às vezes, dependendo da ocasião, a melhor maneira de chegar... Fulano, por que aquilo tá daquele jeito? Aí a pessoa vai dizer... Não, porque... Tá, mas... Por quê? Mas você vai fechando o ciclo. Por quê? Por quê? Eu faço muito isso na minha empresa. E aí a pessoa vai chegar em um ponto que ela vai dizer, não, porque é isso aqui. O porquê de tudo é a única coisa. A única coisa é o porquê. E aí você não precisa chegar e apontar o dedo na pessoa, chegar, né, botando o dedo na ferida, simplesmente questionando, perguntando por quê. Falando por que que aquela vodka tá sem preço. Aí ela vai dizer, não, porque o lote de etiqueta não saiu. Mas por que o lote de etiqueta não saiu? Não, porque a minha encarregada não me entregou. Não, mas por que a encarregada não entregou? Não, porque ela estava de folga ontem. Tá, mas então, enfim, quem teria que ter tirado a etiqueta? Quem ficou responsável por tirar a etiqueta no lugar que a encarregada estava de folga? O que não pode é ficar sem preço. Mas aí você viu uma maneira de não prejudicar, de não deixar a pessoa triste, de não desmotivá-la, nem criar ressentimento, simplesmente usando os porquês. De maneira inteligente, sábia, você vai lá e resolve o problema. E a pessoa, pô, vou lá, eu tô errado, deixa eu resolver isso aqui. Ao invés de eu chegar lá simplesmente, pô, pancada, né? Às vezes chegar igual popó, dando um nocauteando de cara. Então, assim, gente, anota isso aí, é coisa importante. É coisas que muitas pessoas falham. Eu sei que nem todo mundo falha nesses quesitos. Eu sei que muitos donos de supermercado que estão aqui já praticam isso, já fazem no seu dia a dia. Está sendo mais um agregado, uma confirmação. Mas eu também sei que tem alguns que não fazem. E, pô, deve estar o mindset ali, caralho, isso faz sentido. Pô, deixa eu praticar. Deixa eu tentar praticar isso. Tenta praticar com algum colaborador seu para você ver se faz ou não faz. Depois você me conta. Então, vamos lá. Outra técnica para você dar feedback fale dos seus erros antes de criticá-lo, né? Antes de você chegar lá, aplicar a crítica, quando eu falo, é o feedback em si, é o ato. Antes de você aplicar o feedback, você pegar e você se pôr no lugar da pessoa. Então, você falar dos seus próprios erros, se pôr no lugar da pessoa. Pô, fulano, eu no lugar teria feito do mesmo jeito. Eu no seu lugar teria feito do mesmo jeito. Eu super entendo. No seu lugar eu teria feito do mesmo jeito. Porém, todavia, entretanto, você... né? Então, ou então você, fulano, no lugar que eu trabalhei, eu também já cometi o mesmo erro que você. Então,
Só que eu aprendi que dessa maneira, tal, e você começa a desenvolver o seu feedback de maneira que a pessoa não se sinta ressentida. Eu tô olhando do lado aqui que tá pitando um negócio aqui, eu acho que é queda de energia. O porquê já ajuda a ser útil, sutil. Não quer dizer que não fez. Seria isso. O porquê já ajuda a ser sutil, não quer dizer que não fez. Seria isso? É a maneira de você apontar o erro, eu diria seria assim. É a maneira de você apontar o erro sem você cobrar. Né? Por quê, fulano? Em vez de você dizer, fulano, pô, o negócio tá sem preço. Fulano, por que o produto tá sem preço? Aí ele vai justificar, entende? E aí você entende o nível de maturidade até do seu colaborador. Pô, fulano ele deixou passar porque eu tinha que tirar a etiqueta e entregar na mão dele e não foi colocado o preço porque eu não tirei. Ele não viu que estava sem preço. E aí você consegue direcionar o cara, dizer, pô, fulano, quando eu estiver de folga, eu preciso que você dê uma verificada em todas na sua sessão e verifique se tem algum produto sem preço. Se tiver algum produto sem preço, procura a pessoa que está no meu lugar hoje, que pode ser um gerente ou pode ser um encarregado, e pede para que ela retire o lote de etiqueta desses produtos que chegaram. Cara, você faz um pré-alinhamento de tudo isso. E você evita que o problema aconteça. Porque se você deixar por eles, vai acontecer problema. As pessoas, eu digo que elas são igual criança. O colaborador ele é igual criança, igual bebê. Precisa estar sendo falado constantemente a mesma coisa. E muitos, todos os dias, às vezes, se torna até chato. Mas as pessoas têm essa deficiência hoje em dia. Não é isso? Mas, enfim. Então, fale dos seus erros antes de você criticá-los. Né? Se coloque no lugar deles, vai fazer bom, vai ser bom, vai ser bacana que quando você faz isso, você demonstra a pessoa, pô, eles demonstram empatia, né? Você demonstra que você tem empatia pela pessoa e aí a pessoa vai se tornar grata. Pô, fulano, pô, meu chefe tá dizendo que já errou, então, enfim. As pessoas, tudo que você fala, você tem que prestar atenção hoje. Parece besteira, mas tudo que você fala hoje em dia, as pessoas internalizam, as pessoas levam pra casa. Tem gente que não dorme. Então, às vezes a gente fala uma besteira com a pessoa internaliza aquela besteira que você falou. Às vezes até uma brincadeira. Mas a gente tem que ter muito cuidado, liderar algo muito sério. Liderar algo muito sério. Então, você, como eu falei, você não precisa ser um cara de super técnica, mas você precisa ser um cara de alta aptidão com pessoas. Se você tem essa alta aptidão com pessoas, de lidar, de dar feedback, né, enfim, de estar junto e saber se colocar, ter empatia, você consegue se contornar de qualquer situação. Agora, você é um cara super técnico, inteligente pra caralho, mas você não sabe lidar com as pessoas. Provavelmente você vai ser aquele imã que repele, não um imã que atrai. Tem um lado do imã que atrai, né, que chama, e tem um lado do imã que repele, né? Então, de repente, você não está sendo aquele lado que atrai e aquele lado que repele. As pessoas não querem ficar perto de você por causa disso. Pode ser visto como fraqueza. Não. Na minha opinião, Priscila, se você tem a humildade de reconhecer seu erro na frente, eu mesmo, quantas vezes já me retratei na frente de vários colaboradores, reuniões gerais, pedi desculpa por um erro meu. Eu, dono da empresa, não precisava fazer isso. Mas eu sentia a necessidade de me retratar para aquela pessoa. Pô, eu falhei, eu fui estúpido, eu gritei, não é a minha... Tá me incomodando, o ponto tá me incomodando e eu chegar e pedir desculpa. Então, assim, não é fraqueza, é humildade. E se você ter humildade hoje, não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de que você tá crescendo, entendeu? Então, as pessoas, na minha opinião, é isso, tá? Na minha opinião, é isso. Vamos lá. Faça sugestões ao invés de apontar os erros. Essa é a sacada que eu mais uso na minha empresa, né? Às vezes você quer que a pessoa faça algo, né? E, pô, você simplesmente vai lá e diz, fulano, isso aqui tá errado, muda isso aqui logo, aquela agonia do dia a dia que a gente sabe como é. Enfim, e a sacada aqui é a seguinte, faça sugestões. Fulano, ó, o jeito que você fez ficou bom, mas eu acredito que se você tivesse feito assim, assim, assado, ficaria melhor. Então, em vez de você dizer que tá errado e deixar a pessoa triste, desmotivada, você faz uma sugestão. Fulano, dessa maneira eu acredito que ficaria melhor. Vamos testar para ver? E aí a pessoa vai lá, humildemente, e modifica o que você pediu. Essa é a sacada, né? De você apontar o erro. Sugiro o quê? Ó, eu sugiro que ao invés de você fazer assim, você faça assado. Em vez de você dizer, ó, eu quero que você tire tudo isso aqui, eu não gostei, tá uma merda, faça desse jeito aqui. Viu como sou muito mais arrogante falar assim e muito mais sutil sugerindo?
Faz sentido pra vocês isso aí, gente? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Bebê. Vou falar igual Gustavo Lima. Vamos lá. Faz sentido? Vamos lá. Elogie os pequenos progressos, mesmo que pequenos. Elogie os progressos, mesmo que pequenos. É algo que a gente faz muito pouco, tá? É elogiar os progressos dos nossos colaboradores. Então, as pessoas... Primeiro ponto que eu vejo, as pessoas entram na nossa empresa com muita incerteza, com muita insegurança. Aí, muitas das vezes, elas permanecem com essa insegurança por muito tempo. Então, obrigado, Tamires. Obrigado, hein, por ter me ajudado aí. Saber que eu fiz alguma coisa certa. Então, elogie os pequenos progressos. Você viu um colaborador que estava um pouquinho ruim. Ele estava ali, capengando e tal. E você, como dono, você como gestor, como gerente, como encarregado, como líder, que for, que seja, você consegue identificar. Se você é um bom líder, você consegue dizer, fulano tá com a produção baixa. Mas aí você vai lá, dá um feedback na pessoa e tal, e você vê que aquela pessoa se mexeu, tá fazendo melhor. Cara, elogia aquele pequeno progresso. Fulano, parabéns, eu falei com você, você mexeu, você tá melhor, agora você tá fazendo da maneira certa. Obrigado, viu? Parabéns mesmo. Então, assim, é o seu jeito de falar, não é o meu jeito aqui. Eu tô só exemplificando, tá? E isso faz muita diferença, velho. Eu digo por quê? Eu vou citar agora né? A gente, dono de supermercado, é muito solitário, né? Quem é dono de supermercado vai entender. Nós somos muito solitários e acontece que, não tem ninguém para elogiar a gente, às vezes. Ninguém, então, às vezes é a nossa esposa, que num momento ali vai lá e faz um elogio, mas você vê pouca gente chegar com verdade, porque o elogio ele precisa ser verdadeiro. Não adianta ser aquele elogio de vendedor, né? Aquele elogio de vendedor que quer tirar o pedido, que quer positivação e começa a te elogiar. Isso é um elogio falso. Mas, às vezes, a gente sente falta de, um elogio verdadeiro. Fulano, enfim, não sei, cara. A gente sente falta, eu sinto falta disso, às vezes. Imagina o nosso colaborador. Então, às vezes, você chegar pro colaborador e dar um pequeno elogio, porque ele fez uma melhoria, ele melhorou, ele progrediu, o progresso dele. Então, aquele colaborador, ele vai render muito mais, porque ele quer ser elogiado de novo. Ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto. E quando você elogia, você mostra, eu tô vendo. Eu tô te vendo, eu te elogiei. E muitas das vezes a gente passa pra lá, passa pra cá, passa a semana toda, o mês todo, um trimestre, e não chega pra aquele danado e dá um simples elogio. Um simples elogio. Fulano, parabéns, você fez isso aqui, dessa vez você me surpreendeu. Tá muito bem feito. Né? Cara, aquele cara ele vai fazer melhor ainda. E se você cria essa rotina de estar elogiando, em pequenos progressos, toda vez que ele progredir um pouquinho, você vai no progresso. Você não vai no que ele está fazendo, mas você vai no progresso. Enfim, e aí você vai ver a melhoria, aumento de produtividade daquele colaborador, o aumento de engajamento, o aumento de postura, o melhoramento, enfim, a empresa só tende a ganhar com um simples gesto, que às vezes a gente não faz. Por quê? Porque nós somos egoístas. Nós, seres humanos, somos egoístas. E é isso, pessoal, né? Gostou? É algo que eu gosto muito dessa situação de você elogiar. Dá um exemplo da esposa. Preste atenção como a nossa esposa fica muito mais carinhosa quando a gente elogia ela. Quando a gente elogia algo que normalmente a gente não faz. Então é um cabelo, é uma unha, uma sobrancelha, uma maquiagem, uma roupa que ela bota diferente. Você elogia. Cara, ela vai se vestir, ela vai sempre procurar lhe agradar mais, fazer melhor. Pra quê? Porque você viu. A partir do momento que sua esposa chega com o cabelo todo produzido, ou uma unha, e você não nota, pra ela ali tá, entende? Faz sentido, mulherada? O que eu falei, pega essa analogia e leva pra empresa. É a mesma coisa, gente. São pessoas. A gente trabalha com pessoas. A nossa ferramenta mais poderosa são pessoas, seres humanos, de carne e osso, com mente, emoções e vontade e desejo. É tudo diferente um do outro. Por isso que eu falo, não existe uma fórmula mágica para liderar. Eu queria muito dizer que não tem essa fórmula mágica. É difícil liderar. Liderar é difícil. Não é para todo mundo, não. É por isso que muita gente, eu não dou para portas abertas. Porque você não tem aptidão a liderança. Tem técnicas. E assim, não se acha que você não pode desenvolver, cara. Seu cérebro, ele pode desenvolver toda e qualquer coisa a partir do momento que você estude, que você treine, que você se dedique. O nosso cérebro, ele é adaptável. São estudos que mostram isso, não sou eu que estou falando. Existem os cérebros fixos, agora eu vou entrar nessa seara aqui. Existe um cérebro fixo
e existe o cérebro de mudança, né? Não é a palavra, não é mudança, né? Que é o mindset fixo e o mindset de... não esqueci a palavra. Mas o que quer dizer? Quando você chega para uma pessoa, dá um feedback, ela não muda. Ela é aquela pessoa estática. Ela não muda por nada. A opinião dela tá certa, ela vai morrer daquele jeito. Aquela pessoa ela tem um mindset fixo, ela tem uma mentalidade fixa. Quando a pessoa ela tem uma mentalidade de mudança, a pessoa ela absorve e ela começa a ver aquilo com outros olhos, ela começa a namorar aquilo, ela começa a estudar aquilo e ela começa a evoluir aos poucos. Uma coisa que eu aprendi, né, eu demorei, né, é que a gente é fruto do meio, né? Então, o meio em que a gente vive fala muito sobre como nós seremos e como nós somos. Então, quais são o meio de pessoas que você está? Se você está no meio de uma pessoa que fala muito palavrão, provavelmente você vai falar palavrão. Se você está no meio de pessoas que fumam cigarro, a probabilidade de você fumar cigarro é muito grande. Se você está no meio de pessoas que falam a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, a probabilidade de você fazer isso vai ser muito grande. Se você está no meio de pessoas que, constantemente por mudança, constantemente por melhoria, sua busca por melhoria vai ser muito grande. Então a gente é fruto do meio ali. Eu até coloquei nos meus stories antes. E o fim é você quem escolhe. Qual é o fim que você quer ter para a sua vida? O fim é, pelo que eu vou ser lembrado, cara? Pelo que as pessoas vão lembrar de você quando você não estiver mais nessa terra. O que você vai ser lembrado? Né? Então esse é o fim, pô. A gente vai ter fim, a gente não vai ser finito. E lá no outro estágio, né? Não sei o que vai acontecer muito bem, não estou lendo a palavra agora. Enfim, e é isso. Então elogio os pequenos progressos, tá bom, pessoal? Jean, meu parceiro Jean, vamos lá. Dê sempre ao outro uma reputação para manter. Essa é a questão de quando você vai no emocional da pessoa. Quando você vai lá dizer, quando você vai dar um feedback, que você tem que dar uma reputação para aquela pessoa. Você tem que dizer que aquela pessoa ela é muito correta, aquela pessoa é muito... Enfim, você vai pegar um ponto da pessoa e vai pontuar ele. Então, vamos lá, um feedback para mim. Pô, Tran, eu sei que você é um cara muito correto com as suas coisas, você gosta de fazer tudo certinho. E eu sei que isso que você está fazendo aqui não é a maneira que você quer que as pessoas lhe vejam. Então, eu sugiro que... Entendeu essa do manter a reputação, né? Dê sempre ao outro uma reputação para manter. Entende? É isso. Deu para entender? Se não entendeu, eu explico melhor. Então você pega, é o ponto do emocional. É mais delicado isso, falar sobre isso. Porque você tem que ir no emocional. Mexer na ferida emocional da pessoa para que ela se sinta culpada e ela mude aquilo que ela está fazendo de errado. Então, esse é o ponto, né? E aqui, pessoal, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 pontos, né? 7 maneiras de aplicar feedback, essa é a última maneira, né? Encoraje, faça o erro parecer fácil de corrigir. Eu deixei essa para o último porque eu acredito ser muito importante. Hoje tem muitas pessoas que estão parando de fazer as coisas na nossa empresa por a gente não saber a maneira certa de falar. E às vezes a gente não sabe, por não saber, você acaba desmotivando aquela pessoa. Então, em vez de você desmotivar aquela pessoa, você precisa encorajar, né? Encoraje, faça o que é difícil parecer fácil de corrigir. Então, se às vezes você vai com algo que é maior que a pessoa e você não encoraja ela, aquela pessoa ela não consegue entregar o que você almejava. Mas quando você vai com a pessoa que você já encoraja, você diz, cara, você é capaz, eu sei que você pode. É difícil, mas não é tão grande que você não possa atingir. E a pessoa vai lá, ela já vai com a mentalidade de vitória. E ela vai lá e entrega o resultado. É muito melhor dizer, fulano, ó, eu não sei se você consegue, mas tá aí. Vai, tenta lá. Aí quando você fala, tenta, pronto. Você quer dizer que a pessoa quer dizer que se ela não fizer, tá tudo bem. Né? Ela não se compromete porque ela vai tentar. Então, encoraje, faça algo parecer fácil. Né? Algo que é difícil parecer fácil. Esse não é bem um feedback, né? Mas é algo que quando você quer que algo aconteça, né? É quando você quer que uma pessoa faça algo que você quer que ela faça, né? Não é que ela quer, é que você quer. E aí você vai lá e encoraja aquela pessoa e o resultado é que ela consegue, tá bom? Esses foram 7 pontos, 7 maneiras de aplicar feedback que eu acredito ser muito poderosa. Para quem não assistiu a live toda, a live vai ficar gravada no YouTube. Ela vai ficar aqui no Instagram até amanhã. Então
arquiva ela e amanhã ela sai do ar e vai pro YouTube. Então a gente arquiva todas lá, a gente tem um canalzinho no YouTube pra gente estar arquivando as nossas lives, para que outras pessoas também que queiram pegar o conteúdo gratuito, vai lá e assiste, ou então até mesmo compartilhar, né, com a outra pessoa. Eu acho que é muito importante a gente deixar o conteúdo salvo. Pessoal, eu queria que vocês fizessem pergunta, né? A gente tá caminhando aqui para os minutos finais, 40 minutos de live. Eu queria responder pelo menos 3 perguntas aqui. Gostaria muito da ajuda de vocês para responder essas perguntas. Então, vamos lá. Quem vai se habilitar a fazer a primeira? Gostaram da live? Fala pra mim aí. Vocês gostaram da live? Gostaram da live? Sim. Então, deu uma caidinha aqui. Enquanto vocês fazem as perguntas de vocês, eu queria falar sobre algo, né, que é o nosso curso Rota do Supermercado. Eu queria que vocês me permitissem, me dessem, obrigado Lidiane, obrigado Thaís, eu queria que vocês me dessem a abertura para eu falar sobre o meu curso Rota do Supermercado. O meu curso Rota do Supermercado, eu reabri o curso, né, como eu já falei nas últimas lives, a gente reabriu as inscrições, estava fechada, então eu já vendi esse produto há um ano atrás, e eu agora, de abril pra cá, eu reabri. Então, todo final da minha live eu faço o pitch de venda, que é o quê? A oportunidade de você comprar o meu produto digital, que é meu curso online. Onde eu ensino lá no meu curso a rota. O nome do curso é a Rota do Supermercado. Por quê? É o que eu acredito, o que eu vivi, que me fez sair de um ponto A para um ponto B, para um ponto C, para um ponto D. Então, assim, lá no curso A Rota do Supermercado tem o meu olhar, né? O meu olhar sobre como eu vejo a operação do supermercado. Então lá eu te ensino a dar feedback, eu tenho uma aula de feedback, eu te ensino a fazer reunião de alinhamento com o time, eu te ensino a analisar relatório. Obrigado, Cida. Eu te ensino a olhar, fazer estratégia de venda. Eu te ensino o que você tem que olhar no chão de loja. Então, assim, é um curso curto de 8 módulos, tá? Então, foi aulas práticas e direto ao ponto, aplicáveis. Você assiste e aplica. Assiste e aplica. Obrigado, Priscila, eu vou responder já já. Você assiste e aplica. Então, um curso de 8 módulos, né? Aulas práticas direto ao ponto, onde a gente está com condição super especial de reabertura de vagas, de inscrições. Então, o curso é 100% online. Aí a gente, quem entrar, esses alunos eles entram num grupo para network. Todos os alunos eles entram num grupo de network. E quanto custa esse curso, Altran? Esse curso eu já vendi ele de R$ 997. Ele ainda não está mais por R$ 997. A gente reabriu e todo mês a gente está aumentando um pouquinho. Então, mês passado a gente vendeu a 197. Então, a gente teve alguns alunos que entraram a 197. E esse mês, todo esse mês de maio, hoje é dia 15, vai estar por 297. Então, você consegue dividir em 12 vezes vamos lá, 297. Você consegue dividir em 12 vezes, 297 dividido por 12, de R$ 29,70. Então, o curso ele custa 12 vezes de R$ 29,70. Dividido por 30, 99 centavos por dia é o valor do nosso curso. Para quê? Conhecimento, gente. Lá atrás, quando eu comecei, eu queria ter um curso, uma pessoa, um dono do supermercado, que tivesse gravado um curso mostrando os pontos, né? Inclusive, se tiver algum aluno aqui, dá um feedback aqui. Se eu ver se tem algum aluno aqui na live que já comprou o meu produto, me ajuda aí, dá um feedback para quem talvez esteja indeciso ou com vontade de entrar no curso, a Rota do Supermercado. E assim, o curso ele tem garantia de 7 dias. Caso você entre, não goste, você tem 7 dias para pedir o estorno, e a Hotmart, ela te devolve 100% do valor. Então, devolve as parcelas que você pagou, enfim, estorna. A operação do cartão é estornada, então você tem 7 dias para que você decida, tá bom? Se algum de vocês achar que faz sentido para vocês, o link tá na bio, tá? É só você clicar lá na bio e ir para a página do carrinho e efetuar a compra. E tenho certeza que você vai gostar muito. Eu tenho certeza que o valor que tá lá é impossível você não gerar 10, 20, 30, 100, 200 vezes a mais o valor que você paga. Eu tenho certeza. Com as estratégias que tá lá, você aplicando, é impossível. É impossível, isso eu garanto. Eu garanto de verdade. Tá bom? Então é isso. Vou responder aqui a pergunta da Priscila. Foi a única que fez pergunta. Ninguém fez pergunta, porque a live não foi boa. O termômetro para uma live é pergunta. Quando não tem pergunta, quer dizer, sua live foi uma merda, para.
Mas enfim, vamos lá. Deixa eu responder aqui, Priscila. Cadê? Feedback com que frequência? Só quando for necessário e para todos? Priscila, feedback ele não tem uma lógica, uma regra de você dar. A minha opinião é que o feedback você tem que dar constantemente, mas não na mesma pessoa. Exemplo, eu corrigi um repósito de hortifruti hoje. Se eu tiver que corrigir ele pelo mesmo feedback todos os dias, tem algum problema. Então, eu não posso estar corrigindo a mesma pessoa pelo mesmo problema todos os dias. Eu posso até dar um feedback todo dia para ele, mas de algo diferente, para a mesma pessoa. Então, pô, se eu tô todo dia falando com fulano da mesma coisa, tem algo errado, não tem? Então, você precisa avaliar, de repente, se aquela pessoa ela é a pessoa certa para o cargo ou não. O que a gente comete muito erro também, às vezes também, né, entrando nessa vibe aí, é de, pô, você tem uma pessoa certa no lugar errado. E aí você está dando feedback para ela com constância, porque ela não serve para estar ali. Então, às vezes a pessoa ela é de atenção plena e ela está no atendimento da padaria. Então, ela não serve para atendimento. Ou ela é uma pessoa que ela tem uma atenção, bastante atenção, a atenção é o nível mais alto dela, porque tem os níveis, né? Atenção, enfim, eu não lembro agora quais são os índices, né? Mas aí você, pô, a pessoa era para estar no escritório, está no caixa. Imperatividade. Então, você tem uma pessoa que é imperativa no caixa. E aí, pô, uma pessoa imperativa, ela não tem que estar no caixa. Ela vai conversar muito, ela vai errar muito. E você tem que ver a pessoa certa pro lugar certo. E às vezes, só o fato de você mudar, não demitir a pessoa. Cara, tira a pessoa, troca ela de lugar, você já vai ver que a pessoa vai mudar. Então, você tem que saber também alocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, é necessário para todos sim, tá, Priscila? A frequência que eu indico é essa, né? E se é necessário para todos, feedback é necessário para todos, inclusive para o dono da empresa. O dono da empresa ele precisa de feedback, na minha opinião. Feedback e ajuste, feedback e ajuste ou rotina para melhor relacionamento com os colaboradores. Feedback é o melhor ajuste ou rotina para melhor... Eu não entendi. Feedback e ajuste ou rotina. Ah, entendi. Feedback e ajuste ou rotina para melhor relacionamento com os colaboradores. Eu diria que é um conjunto de tudo, Priscila. Você tem que ter o feedback, né? Manter a sua rotina para que você ajuste. Esse é o ponto. Você falou tudo. Você fez a pergunta e você respondeu. Na minha opinião. Então, dá o feedback, né? Constrói a rotina da pessoa e aí você ajusta. Entendeu? Rotina é super importante, gente. Como você daria um feedback a um colaborador que foi promovido, mas não está entregando? Opa, caraca, que pergunta, hein? Uau! Vamos lá, então. Como eu daria? Então, esse é meu ponto de vista, né? Então, não existe verdade nisso aqui, né? Mas vamos lá. Como você daria um feedback a um colaborador que foi promovido, mas não está entregando os resultados nas suas novas funções? Olha, primeiro ponto, é algo muito delicado, né? Você entregar um feedback a uma pessoa que não está entregando uma promoção, né? É bem delicado, a gente tem que ter muita sensibilidade. Primeiro ponto, eu me colocaria no lugar da pessoa, eu chegaria falando, eu te entendo, né? Eu super te entendo, eu sei que está sendo algo muito novo para você, eu sei que os desafios são muito, eu mesmo já tenho há muitos anos que faço isso. No início eu errei pra caralho, errei pra caramba, só que você tá na função, você foi promovida, tá na função há tantos meses, só que você não tá conseguindo me entregar o que a empresa precisa. Não é o que eu preciso, é o que a empresa precisa. E eu quero saber de você, o que é que tá te travando. Eu tô aqui para te ajudar, eu quero te ajudar, mas eu preciso saber o que é que tá te travando. E aí eu deixaria a pessoa falar. Cara, é a melhor maneira de dar feedback. Se coloca no lugar, se impõe, demonstra empatia, não vai dando esporro. Cara, a questão da mudança é algo que você precisa entender os estágios. Você precisa respeitar os estágios. Ninguém fica bom. A pessoa, ela vai se tornando, então, né, habilidoso, né? Agora me fugiu aqui. Deixa eu ver se eu escrevi em algum lugar. Sim, vamos lá. Inconsciente, sem habilidade, a pessoa que ele nem sabe o que fazer, nem tem habilidade. Consciente, o estágio 1, né? Estágio 2, consciente e sem habilidade. Pô, a pessoa já sabe o que tem que fazer. Pô, talvez a pessoa da promoção, ela sabe o que tem que fazer, mas ela não tem habilidade nenhuma. Então, às vezes, é só alguém pegar na mão e dizer, ó, a habilidade é essa, você já sabe o que tem que fazer. Vamos te treinar aqui para você criar habilidade.
Aí para a pessoa ir para o estágio 3, consciente e habilidoso. Pô, a pessoa já sabe o que tem que fazer, já tem habilidade, já domina aquilo que ela está fazendo. E aí ela vai evoluindo, aos poucos vai evoluindo. E aí quando pensa que ela está no estágio 4, né? Estágio que eu falo que é o automático. Inconsciente e habilidoso. É o estágio que você não precisa pensar. Você chega, já sai, pá, resolvendo. É como andar de bicicleta, é como escovar os dentes. É como, cara, essas coisas. Entende? Tudo é um processo. Então, a pessoa que foi promovida, né, dá um feedback e que não está entregando, ela tem que ter muita sensibilidade. Pô, foi promovido, calma, tem que ter calma com aquela pessoa, respeitar os estágios de maturidade para ela que se torne boa naquilo que ela está fazendo. E é isso. É isso. Na minha opinião, seria desse jeito. Eu não mudaria uma palavra. Gostou? Na link da bio também tem mais uma aula sobre rota liberada. Muito bom, Mirna. Tem uma aula lá no link da bio que você pode assistir, né, e vai ter a quebrar algumas objeções sobre o nosso produto, a rota do dono do supermercado. Tá bom? Obrigado, Mirna, por avisar. Givanildo, qual conselho você dá para o líder que só sabe ver os defeitos e não dá feedback? Givanildo, cara, eu já fui assim, cara. Eu reconheço. Eu acho que a pessoa ela tem que procurar evolução, ela tem que procurar aprender. Primeiro ela precisa se olhar. Essa pessoa que você está falando, o líder que só sabe ver os defeitos, ele é o líder negativo. Talvez ele não seja a pessoa certa para estar na função. Porque quando você fala essa palavra negatividade, a pessoa que ela olha muita negatividade, muito pouco provável ela vai ter sucesso na vida como líder. Então, a gente precisa entender, nem tudo é perfeito. Mas o conselho que eu dou é, cara, estude, tente mudar, entenda que nada nessa vida é perfeito. Se coloque no lugar do outro. Porque é fácil, às vezes, é muito fácil a gente falar, né? Mas na hora que você tá ali, na pegada, na lida, no calor da emoção, é difícil você fazer. Falar é fácil, sentar, eu tô no ar-condicionado, cabeça gelada. Mas eu cometo erros até hoje, entendeu? Eu não sou perfeito, só qual a diferença? Eu me retrato dos meus erros. Então, muitas das vezes, eu não faço mais o mesmo erro. Eu tenho uma coisa que eu aprendi, não ser pego nos mesmos erros. Eu erro uma vez. Eu não me permito errar duas. Se eu me errar duas, eu quero me mutilar, eu quero fazer eu fico puto comigo mesmo. Então, eu não posso errar duas vezes. Esse é o ponto. Então, é o conselho que eu dou, Gibão. Estudar, procurar mudança, procurar entender que o outro erra. Então, acho que é olhar para si próprio. Às vezes falta isso nas pessoas. As pessoas, quando estão no cargo de liderança, elas esquecem que elas já foram lideradas. E elas querem crescer, enfim. É isso. Entendeu, Priscila? Obrigado, Priscila. Priscila Vajão. Georgia entrou. Lidiane, obrigado por ter interagido, viu? Foi muito boa a sua pergunta. Muito boa mesmo. De verdade. Gente, é isso. Vou encerrar aqui a live. Gratidão por vocês ficarem até o fim, gratidão por vocês que interagiram. É muito difícil pra mim, que tá aqui do outro lado falando com uma câmera. É difícil pra caralho esse negócio. E ainda não errar no que você vai falar. Por isso a gente precisa de um roteiro. Precisamos de um roteiro, porque senão a gente erra. Porque eu preciso me tornar habilidoso, né? Eu ainda não sou habilidoso. Eu tô no estágio 3, no estágio 2, que eu tô consciente do que eu tenho que fazer, mas eu ainda não tenho tanta habilidade. E aí eu tenho que depois ir pro estágio 3, depois ir pro estágio 4 e depois sim. Live muito proveitosa. Obrigado, Thaís. Então é isso, gente. É isso que a gente fala sobre liderança, a gente fala sobre treinamento de equipe. Próximo mês, dia 15, tem live. Antes, pode ser que não vai dar, você papai agora nos próximos dias, então não dá para marcar live semanal. Mas logo em breve eu quero começar uma live toda semana e eu vou deixar uma enquetezinha lá no Instagram depois, qual o dia da semana que vocês acham melhor ter live. Para que a gente esteja distribuindo mais conteúdo, trazendo a nossa experiência. Eu não sou o dono da verdade, não sou o cara que tudo, eu sou o cara que trago a minha experiência, o que fez eu ter resultado, né? O que fez eu sair de uma loja, o que fez eu sair de um colaborador para hoje ter 90 colaboradores, para hoje ter 5 empresas. É isso que eu trago, a minha vivência, cara. Então, às vezes, né, enfim, as pessoas não entendem isso. E o meu jeito de falar não é algo copiado de alguém. Então, a minha vivência é trazida para aqui, para que vocês também tenham resultado de alguma forma. E espero que vocês apliquem algo que vocês anotem. Agora travou. Que vocês tenham notado algumas sacadas que vocês apliquem na vida de vocês. Tá bom? Tudo certo?
Tô, mas tô terminando. Tá. Então é isso, gente. Fica todo mundo com Deus aí. Vamos pra cima e até a próxima live.